Olá, boa noite. Acho que vocês não estão me ouvindo. Agora sim. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver essa live depois. E hoje o tema da live é o seguinte: são as 7 fases para você conseguir a energia da abundância. E 7 fases são essas, Sus? Que negócio é esse de energia de abundância? Então, quem é terapeuta aí já sabe o que eu tô falando, né? Então, antes de falar sobre a energia da abundância, antes de falar sobre isso para nossa vida, então é preciso a gente entender as características, né, da mentalidade da escassez. Que características são essas? O que é escassez, né? Então a pessoa, ela pensa que não tem o suficiente, que não há o suficiente no mundo para todos. Tem gente que pensa assim, muitas pessoas que estão na escassez pensam assim, e que a sociedade é uma luta diária e constante. Então esse é o pensamento da pessoa que vive na escassez. Boa noite, Elusane, seja bem-vinda. Então, eu vou citar aqui algumas características de expressão e expressões comuns, né, que algumas pessoas falam no nosso dia a dia, que a gente escuta muito as pessoas falar. Por exemplo, é preciso matar um leão por dia, né? Independente do que aconteça. A outra expressão é: a vida é um jogo e às vezes você ganha e outras você perde. Para que um possa ganhar, alguém tem que perder. Para poucos terem muito, muitos precisam ter pouco. E aí vai, né? Expressões também que as pessoas falam que o dinheiro ele é sujo. E quem chega em primeiro ganha tudo. E quem chega por último, sobram apenas as migalhas. E também tem a outra expressão: o que é difícil para uns é impossível para outros. Se você fala essas expressões no seu dia a dia, se você tem essa mentalidade aí no seu dia a dia, então isso mostra que você está na escassez, que você não tem uma vida de abundância. E no decorrer da live eu vou mostrar muitos pontos importantes que vão explicar o que eu estou falando. Um modo muito interessante, que é o principal motivo das pessoas terem esse conceito errado sobre o dinheiro, sobre a abundância, né? É o modo de como elas foram criadas, né? É o modo de como elas conseguem ver a abundância na sua vida, o dinheiro na sua vida. E vai ser essa maneira que, como você lida, né, com o dinheiro, que você vai ter esse conceito sobre ele na sua vida inteira, ao longo da sua vida. Então, como você foi ensinada sobre empreender, sobre como fazer o dinheiro? Você foi ensinada a ter abundância aí na sua vida? Seus pais entendem de negócio, né? Como eles multiplicavam o dinheiro? Então, quando você era criança, provavelmente você deve ter observado como eles faziam isso. Então, o conceito que vocês têm do dinheiro, né? Eu também tinha do dinheiro, era isso. Era o que os meus pais me ensinaram, o que eu observei dos meus pais, assim como todo mundo. E isso mostra, né,
que a gente precisa se atentar a esse assunto e observar o que eu preciso aprender sobre a abundância, né? Então, como é que eles, os nossos pais, os seus pais, eles lidavam com o dinheiro? Será que era com muita luta, com muito esforço, com muito suor, para obter o necessário para dentro de casa? Será que foi assim? Será que teve muita escassez aí quando você era criança, na sua casa? E você sente que precisa acumular riquezas, né? Bens, para não ter que lembrar o que você passou no passado. Porque tem muitos que fazem isso, né? Excluem o seu passado e passam para não ter que pensar no que passaram, na escassez que passaram no passado. Elas, né, têm isso. Elas acham que acumulando riquezas, elas irão sair da escassez, né, e vão viver na abundância. Só que tem um detalhe: nem todo mundo que vive na abundância, nem todo mundo que tem dinheiro é uma pessoa abundante. Nem todo mundo. Porque tem pessoas que têm bens, têm riqueza, vivem acumulando riquezas e bens, mas elas não usufruem dessas riquezas na vida delas, né? Porque elas acham que se elas usufruírem, vai acabar. Que elas têm apenas que trabalhar, acumular riquezas e bens para que nunca acabe e que para que elas não sofram e nem que seus filhos sofram o que elas sofreram lá atrás, no passado, quando crianças. Então, um conceito totalmente equivocado, né, sobre o dinheiro, sobre a abundância. Outro conceito também das pessoas que vivem, né, na escassez e para sair da escassez, então o que elas tiveram que passar na vida? Então, muitos pais aí, eles passaram por humilhação para conseguir dinheiro, sustento da família, para dentro de casa. Então, eles foram humilhados, né? Tiveram patrões aí que tinham essa energia ruim, negativa, né? Que humilhavam os funcionários. Então, essa pessoa, ela passa o que para os seus filhos? Que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, e quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, que passa por cima dos outros, e por aí vai. E você pode ter escutado tudo isso. Então, e hoje você tem esse conceito aí na sua vida. Assim como muitos de nós, né? Tínhamos. Então, muitas pessoas também falam, né, que o dinheiro ele é sujo e que tem que passar, e também falam que tem que passar por cima das pessoas para conquistar os seus objetivos. Então, vou dar aqui até um exemplo. Nessa semana, quarta-feira, eu vinha com meu filho dentro de um ônibus aqui no Rio de Janeiro. A gente vinha do médico. E subiram no ônibus, né, uma turma de alunos, adolescentes, no máximo 17, 18 anos. E uma menina sentou perto de mim e eu observei que ela estava com o telefone na mão e estava conversando com os outros meninos que estavam atrás de mim. E ela estava na minha frente. Então, o que ela falou? Ela falou que já tinha roubado 3 fones de ouvido em uma loja e que nenhum desses fones de ouvido tinham prestado. Todos 3 quebraram. E na 4ª vez que ela foi tentar roubar, não deu certo, né? A pessoa observou e ela teve que fugir. E ela falava isso numa maior naturalidade dentro do ônibus, para todo mundo ouvir. Então, que ideia, né, ela tem na cabeça? Ou seja, essa é uma das pessoas que tem a mentalidade de escassez,
que acham que para conseguir alguma coisa tem que passar por cima das outras pessoas, independente, né, do que ela for fazer, se ela vai roubar, se ela vai fazer qualquer outra coisa para conseguir aquilo que ela quer, mas ela acha que ela tem que passar por cima das pessoas. Então, essa é a mentalidade da pessoa que vive na escassez. Que para conseguir os seus objetivos, né, ela rouba. Então você observa que depende muito da forma, né, como você vê o dinheiro na vida, na sua vida, e também para poder você atrair, né, da forma certa e da forma sistêmica. Como que o universo, Deus, ou o que você chamar, né, ele vai permitir que a pessoa tenha abundância na vida se ela tem essa mentalidade de escassez, né? Se ela não está bem resolvida aí na sua vida e acha que tem que passar por cima das pessoas para conquistar aí os seus objetivos. Como que na visão sistêmica essa pessoa algum dia vai ter abundância na vida dela, se ela continuar com esse comportamento e com essa distorção totalmente errada aí sobre conseguir seus objetivos, sobre o dinheiro na vida dela. Então, provavelmente ela foi ensinada que para conseguir o que ela quer, ela tem que passar por cima de outros. E que isso para ela é super normal. Então, de maneira sistêmica, essa pessoa ela está fora da lei, né? Ela é fora do padrão. Se ela não mudar essa mentalidade dela, jamais ela vai ser uma pessoa que tem abundância aí na sua vida, né? Então também, outro ponto, que suas dores falam muito sobre você, sobre o que você pensa, sobre o que você passou, sobre seus traumas, né? Então, se sua dor hoje, né, é essa dor de escassez, de não conseguir alcançar seus objetivos, você tenta, mas você não consegue. Então, tem muitos outros motivos, além desses que eu citei, né? As pessoas têm essa visão totalmente distorcida sobre o dinheiro, sobre a abundância, sobre alcançar os seus objetivos. Então, do modo sistêmico, o dinheiro ele vem do mesmo tanto que você trata a sua mãe. Então, é isso mesmo. Então, da visão sistêmica, né? A mãe, ela traz a energia da abundância, a energia, né, aí do empreendimento, do multiplicar, né, da transição de carreira, de você ter sucesso na carreira. Então, tudo isso vem da parte da mãe. E falando de maneira geral também, assim como a mãe, o dinheiro vem da mãe, né, da parte da mãe, da energia da mãe, né? E o pai, a parte do pai é a parte que o dinheiro ele fica. Ou seja, essa figura paterna, a figura masculina, no modo sistêmico, eles têm a força, né? E eles possuem a energia do buscar, do caminhar e da força. Eles vão à caça, eles protegem a família, né? Essas aí são as energias do pai. Se eu tenho essas energias do meu pai, então eu vou à caça, eu vou à luta, eu vou buscar, eu vou caminhar. Mas se eu não tenho as energias da minha mãe por algum motivo, né, eu não consigo ser uma pessoa abundante, eu não consigo multiplicar o dinheiro que eu ganho e eu não consigo ir para a vida, né? Então, precisamos nos examinarmos, né? Como que está, né, o meu sentimento, né? Como que está a minha criança interior, como que está o meu subconsciente em relação a algo que eu estou pendente aí com essa figura feminina, que é a figura da abundância aí na sua vida. Então você precisa se analisar como que você está.
com essa figura. Então, da mesma forma que você trata, da mesma forma que você pensa aí sobre sua mãe, é a mesma forma que o dinheiro ele vem na sua vida, né? Esse é o modo da visão sistêmica em relação ao dinheiro e à abundância. Então, aí eu pergunto, né? Será que você está aí doando os seus 50%, fazendo sua parte para equilibrar essas energias? Será que eu tenho 50% dessa figura feminina, da mãe, para manter essas energias da abundância na minha vida? Será que eu tenho 50% dessas energias masculinas da parte do meu pai, que é a energia do conquistado, buscado, caminhar, da força de ir para a luta, né? De ir para a caça? Então a gente precisa averiguar isso, né? Esse tipo de problemas que você tem aí com essas pessoas que te deram a vida. Então, muitas pessoas que podem ver essa live depois, que não tem mais pai, que não tem mais mãe, já faleceram, e que tinham pendências aí no passado, né, com seus pais e sua mãe, vão perguntar, ué, e agora, o que eu faço? Então, é muito simples. Você precisa acolher, né, esses pais aí no seu pensamento. Só você e o universo, o Criador, o Deus, né, que aceita eles do jeito que eles são. Mas isso de coração, né? Tem que ter um perdão genuíno, tem que ter aí uma entrega, algo que seja verdadeiro. Porque é entre você e o universo. O outro motivo aqui é porque muitas pessoas hoje, elas não assumem a sua responsabilidade aí na sua vida. Porque a maioria das pessoas hoje, elas gostam de procurar alguém para culpar. Alguém que elas possam culpar aí pelo seu fracasso na vida. Muito difícil elas apontarem o dedo para si. Que a culpa é minha, que a culpa é sua. Foi as minhas escolhas, fui eu que escolhi, né? Fiz minhas escolhas e muitas vezes a gente não assume as escolhas que a gente faz. Às vezes a gente culpa, né, o pai, às vezes culpa a mãe, às vezes culpa o companheiro, o casamento que não deu certo, aquele namorado que não deu certo, por isso que a minha vida tá assim hoje, é por isso que eu ando, é por isso que aquilo não. Quando você assume essa culpa, muitas vezes pode doer, né? Você ficar com dó de si, você ficar se culpando, às vezes pode doer. Mas só que quando você cai em si, né, que a culpa é sua, que a culpa é minha, né, você cria uma força, uma energia do buscar melhorias, né? Então quer dizer que é assim? Então eu vou buscar adquirir essas energias. Eu vou buscar ser uma pessoa melhor. Eu vou buscar tirar as cascas da cebola, que todo mundo tem, eu tenho, você, todo mundo tem, né? E que essas cascas dessa cebola é um processo aí longo de anos e anos e anos e anos e anos e anos, que ninguém é perfeito, que todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem. Então, mas se quando você cai em si e se toca que você precisa melhorar aí o seu campo energético, melhorar a sua relação aí com essas energias, essas pessoas que dão essa energia para você prosperar na vida, então quando você cai em si e se culpa, você age. Porque às vezes a culpa, a dó, ela faz com que você possa agir e sair dessa situação, né? E isso é um ponto positivo. Quando você vira um buscador, uma buscadora de melhorias aí na sua vida, de transformar aí o seu campo energético para ser uma pessoa melhor, aí
você com certeza você vai achar aí o caminho. Porque muitas pessoas hoje, elas não sabem o objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Por que eu estou aqui na Terra? O que eu vou fazer da minha vida? Como a minha vida está hoje? Muitas pessoas não querem ver, se analisar. Será que eu estou num ambiente que eu gostaria de estar? Será que eu estou com a pessoa que eu gostaria de estar? Será que eu estou apenas empurrando as coisas com a barriga, como falam as pessoas aí no modo geral? Quando você se encontra nessa situação que você não sabe quem você é, para onde você vai, qual é o seu objetivo, infelizmente é uma situação bem complicada. Mas a partir do momento que você sabe que você é responsável, né, por a sua vida não estar da maneira que você gostaria que estivesse, então você passa a procurar, a buscar ajuda, né, para você melhorar esse seu campo energético aí da sua vida. E esses são um dos primeiros passos que você dá para encontrar a abundância aí na sua vida. Né? Quando você olha aí para os seus ancestrais, o que você sente? Será que você sente mágoa, vergonha, raiva? Será que você aceita eles? Você tem orgulho da família que você tem, dos seus avós, bisavós, tataravós, de toda a sua linhagem aí, dessa árvore genealógica, né? Será que você se orgulha disso? Ou você tem vergonha, ou você não aceita, ou você exclui. Então, isso é um outro ponto que o universo, ele não vai te trazer essa abundância para a sua vida. Que quando a gente não honra, né, essa linhagem, nossos pais, as pessoas que vieram antes de nós, que nós estamos aqui por causa delas. Quando você não honra, dificilmente você vai encontrar abundância aí na sua vida. O motivo, às vezes, das pessoas ter essa dificuldade é porque a nossa linhagem, né? Quem foram as pessoas da nossa linhagem? Nossos avós, bisavós, tataravós. Será que eles entendiam de abundância? Será que eles entendiam de negócios? Será que eles entendiam de empreender, de multiplicar o dinheiro? Será que eles tinham traumas e feridas que impediam deles ter essa visão? Então isso vai passando de geração para geração, os mesmos traumas, as mesmas dores, os mesmos problemas, até chegar em você. Aí você continua com o mesmo ciclo, passando para o seu filho, para o seu neto, e aí vai. Mas quando você enxerga e dá basta, e olha para essa linhagem sua, esses seus ancestrais, tem orgulho deles, aceita eles do jeito que eles são. A partir desse momento, você se cura e você vai curar também os seus filhos, os seus netos, porque você vai passar para eles só coisas boas. De perdão, de aceitar, né, as pessoas do jeito que elas são, de não estar com esse padrão julgando, excluindo. Então, quando você se cura disso tudo, você não cura somente a si, mas a sua próxima linhagem. Porque os nossos filhos, né, os sobrinhos, as pessoas que estão aí à nossa volta, que tem a gente como exemplo, eles aprendem tudo com a gente. E se a gente não for exemplo de perdão, se a gente não for esse exemplo para os nossos filhos, eles vão repetir esse mesmo padrão que nossos ancestrais vinham repetir. Mas hoje é bem mais fácil a gente não repetir esses padrões, né, negativos, de julgamento, de não aceitar, né, tá sempre julgando, que eu não aceito, que eu não concordo.
Então hoje é mais fácil você se curar de tudo isso. Porque hoje a gente tem aí a internet cheia de conhecimentos. A gente tem aí pessoas que podem te ajudar, né? Com terapia, né? Porque todas as nossas dores, todos os nossos problemas de saúde, físicos, emocionais, tem a ver com o que você pensa, como você age, sobre os seus padrões que você vem repetindo geração após geração. Aí quando você não olha para você não olha para a sua vida, aí vem os problemas de saúde, aí vem também essa escassez na sua vida, porque o universo ele só olha para você, ele só te dá essa abundância quando você se cura de tudo isso, desse padrão de ficar julgando, excluindo. Eu sei que existe, né, muitas traumas de abusos, né, traumas aí que são profundos, mas tudo isso pode ser ressignificado. Então, quando você adquire esse 50% dessa energia do pai, 50% dessa energia da mãe, que são essas duas energias que te levam para a vida, de ter uma vida próspera, de ter abundância, aí você começa a entender que você precisa se tornar uma buscadora de melhorias aí para sua vida. Melhorias essas que são internas. Essas melhorias, ela faz com que você chegue a realizar os seus propósitos. Porque nem sempre tudo está ligado a técnicas. Nem sempre. Tudo está ligado à nossa forma como vemos as coisas. Se a sua forma de ver a vida não está alinhada com a visão do universo, com a visão sistêmica, porque estamos debaixo de lei aqui nessa terra, e se você está fora dessas leis, fora desse padrão, então a sua vida ela não vai andar, ela não vai ser a vida que você sonha, que você deseja, em todos os sentidos. Porque se você está com problema de não ter essas energias da parte do masculino, da parte do feminino, então provavelmente a sua vida não está boa. Provavelmente a sua vida, em sentido financeiro, em sentido amoroso, ela não anda. Porque quando você exclui ou a energia masculina ou a energia feminina, né, no relacionamento, ou você vai ser a mãe do seu marido, ou ele vai ser o seu pai. Porque a gente busca num relacionamento aquilo que a gente não teve. E a energia de troca, né, se você não está dando seus 50%, se a pessoa também não está dando 50% dela, nada vai para frente. Então, uma coisa puxa a outra. Quando a sua forma de ver a vida, de se posicionar na vida, está totalmente distorcida do que o universo, do que as leis do universo, do que essa visão sistêmica ela exige, então simplesmente é por isso que a sua vida não anda. Eu me vi assim, né? Que eu não sou santa, eu nunca fui santa, uma pessoa cheia de defeitos, cheia de erros, e hoje eu estou me curando pouco a pouco, tirando as cascas da cebola, pouco a pouco. E é um processo longo, porque tem muita coisa para ser resolvida, tem muita coisa para a gente se curar. E isso é aos poucos e ao longo da vida, né? Porque a gente é imperfeito. E eu tiro que quando eu não tinha o meu 50% da energia masculina, a minha vida não andava, a minha vida não ia para frente. E durante
toda a minha vida, eu excluí essa força, essa energia masculina. Então era por isso que meu relacionamento não era bom. Era por isso que o meu financeiro não andava, não caminhava. É por isso que a abundância não estava presente na minha vida. E eu não entendia o motivo. Meu Deus, por que as minhas coisas não vão para frente? Por que a minha vida não anda? Porque tudo que eu faço não dá certo. Tudo é com muito esforço, tudo é com muita luta, tudo é com muita dificuldade. Será que a vida é só isso? É só sofrimento, é só dificuldade? Então, quando eu fui estudar, eu pesquisei, eu fiz a formação e eu vi que a culpada de tudo era eu. Não era a vida, não era meu pai, não era Deus, não era o universo, não eram as pessoas, era eu. Quando eu me toquei e vi realmente que a culpada era eu, então eu fui atrás de buscar melhorias para minha vida. Então eu me tornei uma buscadora. E quando você se torna uma buscadora de melhorias na sua vida, a sua vida ela vai se encaixando igual um quebra-cabeça. Pouco a pouco as coisas vão se encaixando, vão andando. E é um processo, é um passo a passo, é uma jornada. É um passinho de cada vez que você vai dando. Mas você precisa ter essa consciência que você precisa melhorar, ser uma pessoa melhor. Enquanto você não tiver essa consciência, você vai ficar sempre culpando as outras pessoas, porque a vida não anda. É essa forma que funciona. Então vamos falar das energias de troca, a energia do dinheiro, que é a energia da troca, tá? Mas saiba que antes eu vou falar sobre Deus, sobre o universo, né? Qualquer coisa aí que você chama, né? Que esteja relacionado. Ó, em primeiro lugar, Deus ele é abundante. Deus ele fez, né? A terra, as escrituras falam que foi em 7 dias. Para ele foi 7 dias e para nós 7.000 anos, né? Porque ele é eterno, ele não vê o tempo passar assim como a gente vê, né? Porque se ele é eterno, então o dia para ele é 1.000 anos, para nós é 1.000 anos e para ele é um dia. Então essas 7 fases elas estão muito relacionadas com a abundância. E quando Deus ele fez, eu vou dar um exemplo aqui de uma mangueira, né? Um pé de manga. A gente sabe que o pé de manga, quando ele é plantado, ele passa aí vários anos para ele poder colocar aí os seus primeiros frutos. E quando essa árvore ela tá bem grande, será que ela vai dar só uma manga? Não. Ela dá uma variedade, uma quantidade que absurda, né? Que quem sabe aí, eu, a Eleusane, a gente que se criou aí no meio do mato, né? A gente sabe que a mangueira é uma fruta muito grande, muito abundante. Então, Deus ele criou as coisas para serem assim, para ser abundantes na nossa vida. Ele não criou nada assim para ser escasso, pouco, para você ficar preocupando o que vai faltar, né? Então, a energia que veio dele foi essa para nós. Ele fez tudo para que a gente pudesse viver perfeitamente sem nenhum problema. E a jabuticabeira do mesmo jeito. Será que ela vai dar só uma jabuticaba? Quem já teve a oportunidade de ver uma jabuticabeira sabe, né? O caule dela fica cheio, 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 cheio. Uma abundância imensa. Então, dessa forma, Deus ele faz, o universo ele faz parte dele. Pra gente aqui. Ele criou a gente pra gente possuir, né? Tudo que a gente gostaria de ter. Pra não deixar faltar nada na nossa vida. Mas será que eu estou dando, eu estou buscando esses outros 50%? Será que eu estou indo atrás, fazendo a minha parte
para me receber essa abundância? Porque se tudo que ele fez foi com abundância, será que eu estou indo atrás? Eu estou fazendo com que as coisas caminhem, com que os meus projetos eles andem? Como está a minha mentalidade com isso tudo? Será que eu estou imitando, né? Eu estou imitando o Criador, que tudo para ele é abundância. Então a gente precisa se perguntar: o que está acontecendo na minha vida, na nossa vida, na sua? Nós precisamos se perguntar: por que não está do jeito que eu gostaria que fosse? Será porque Deus é o culpado? Não. Se ele faz a parte dele, ele quer que nós façamos a nossa. E quando a gente não faz a nossa parte, fica assim, de braços cruzados, esperando que caia do céu, isso não vai acontecer. Não vai acontecer nada disso. Porque nada cai do céu. Então, a gente que precisa se esforçar e perseverar. E assim como Deus ele faz a parte dele, né, nós temos que fazer a nossa. E ele não faz a nossa parte de maneira nenhuma, porque ele abençoa os nossos esforços, né? Não é a gente aí ficar esperando, de braços cruzados sem fazer nada. A natureza ela também ela faz a parte dela. Ela é feita, né? Então a gente pode ficar aí se perguntando, culpando os outros. Nossa vida está toda cagada. A minha vida já teve toda cagada, meu povo. Horrível. E eu ficava culpando todo mundo. Culpava até Deus, culpava o meu pai, né? Culpava um monte de gente aí. Mas não, a culpa era só minha. Né? E eu descobri que sou eu que preciso mudar essa minha vida e ir em busca dos meus sonhos. Porque se eu não for, se você não for, ninguém vai. Ou você. Né? Então, continuando aqui com o exemplo, né, da natureza, por que será que no começo tudo é tão difícil? Por que será que quando eu estou começando um projeto, um empreendimento, estou aí na transição de carreira, por que tudo é difícil? Né? Então a gente precisa saber e entender, né, que todo começo realmente ele vai ser difícil aí na nossa carreira. Né? É assim, tudo começa, gente, com uma semente. Uma semente, quando você planta ela lá no chão, aí você vai, cobre a terra, cobre ela com a terra. Aí você vai cuidar daquela semente para que ela germine. Só que ela vai demorar um tempinho para ela germinar. E como ela está enterrada lá debaixo do chão, a gente não consegue ver essa sementinha germinando. Então a gente fica ali olhando, analisando. Ai, será que isso aí vai para frente? Será que isso aí vai nascer? Ou coisa para demorar, né? Então as coisas que a gente não vê, dificilmente a gente tem fé. Porque o começo da transição de carreira, nossa carreira é dessa maneira, nos nossos projetos também. Às vezes a gente pensa que não vai andar, né? Que está demorando muito, que a gente se esforça e que as coisas não saem do jeito que a gente quer. É porque tudo que você vigia e quer que cresça muito rápido, você pensa que não. Aquela sementinha ali, ela não vai nem para frente, de tanto você tá ali vigiando. Mas quando você planta e rega e vai buscar fazer outras coisas, vai buscar transformar os seus projetos, quando você menos espera, aquela sementinha ali já germinou. Então é dessa forma que as coisas começam como uma semente. Se a gente for querer que isso, da noite para o dia, cresça e germine e dê logo frutos, aí os nossos projetos, vai ser bem complicado. Porque o universo ele não funciona assim. Né? Se o próprio Criador passou 7.000 anos, né? Para nós é 7.000, para ele é 7, construindo esse lar maravilhoso para nós, o que da noite para o dia a gente vai ter que conseguir um projeto?
conquistar um projeto, conquistar um sonho. Quando a gente olha aí para a internet, a gente fica se comparando com pessoas que estão aí no topo. Mas vá saber o que essas pessoas passaram aí na vida. Elas começaram do zero, né? Começaram aí uma conta do zero aí no Instagram. Começaram fazendo lives com uma, duas pessoas, às vezes sem ninguém, né? Tem dias aqui também que eu tô fazendo live só com uma pessoa. Mas eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. E eu sei que a sementinha que eu estou plantando hoje, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos. E é o que eu vou falar aqui sobre as fases da energia da abundância. Que tudo na nossa vida passa por fases e a gente precisa ser paciente com essas fases e entender o processo de cada uma. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, né? Só os humildes aprendem. Não é humilde, não consegue aprender, não consegue entender, né? Ao longo da live eu vou falar mais sobre isso. Então a primeira fase da abundância é justamente o que eu acabei de falar, né? É o aprender. Você está plantando ali a sementinha, né? E você está aprendendo. Você está se esforçando, você está fazendo formações, treinamentos, está fazendo cursos, está procurando também o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, porque tudo está aqui na nossa cabeça. Tudo que nos limita está na nossa mente. E a gente precisa cuidar dela. E se a gente não cuidar da nossa mente, né? Essas visões distorcidas que a gente tem sobre a abundância, sobre o dinheiro, sobre negócios, sobre empreendimento. Que a gente sabe que a nossa linhagem, nossos antepassados, eles não entendiam disso. Por isso que hoje você precisa aprender. É o primeiro passo, né? É a primeira fase para você chegar na abundância. É você aprender, é você buscar conhecimento aí na área que você gostaria de empreender aqui na internet, né? Ah, mas qual é a área que eu vou empreender? Você precisa se conectar com o que você quer empreender aqui na internet. Uma coisa que você goste, uma coisa que você ame fazer. Porque se você for pensar só no dinheiro, essa energia da abundância, ela não vem para você. Ela não vem. A segunda fase da abundância, que você vai passar por ela, se você não desistir, né, de aprender, de buscar, é justamente a parte mais complicada, que muitas pessoas elas não gostam de fazer, e por isso que elas desistem, que é o serviço, o servir. Essa é a segunda fase para você chegar na abundância. Ué, mas o que é isso? Então, quando você está começando aí em qualquer empreendimento que você está fazendo, muitas vezes você precisa dar uma amostra grátis aí do seu trabalho, para as pessoas poderem conhecer e ir divulgando. E você vai ter provas sociais aí para você mostrar que você realmente sabe, entende do negócio. Muitas vezes essas amostras grátis que você dá aí do seu negócio, às vezes você não tem esse sentimento, né? E essa energia do equilíbrio de dar para depois receber. Muitas pessoas querem receber antes de dar o seu 50%. Então, o seu serviço grátis, a sua amostra grátis, aí realmente é a energia do servir. A gente precisa dessa energia na nossa vida, né? Que a gente está a serviço das pessoas. E não tem nada de errado você começar consumindo, né, aí essa energia do servir na sua vida, para que você mais na frente receba essa energia em forma de dinheiro aí para sua vida. A terceira fase aí da abundância é a aliança.
Ou seja, você vai ter que fazer parcerias, você vai ter que fazer as suas sessões gratuitas em grupo, para mais pessoas te conhecerem. É um network, você vai ter que ir correr atrás, né? E vai ter que entender de vendas, vai ter que entender de marketing, vai correr atrás aí para expandir esse negócio, que é aí que muitas pessoas param no meio do caminho, por não saber vender, por não saber entender de negócios, por não saber empreender. Muitas pessoas aí ficam na caixinha, se fechando, se limitando. Aí elas acabam voltando e não concluindo aí seu objetivo, tá? Porque quando você aí é muito tímido, quando você tem dificuldade de se comunicar, quando você tem dificuldade de gravar seus vídeos, gravar seus lives, aí fica mais difícil, né? Você conseguir parcerias, você conseguir network, você expandir aí o seu negócio para que mais pessoas possam se beneficiar dele. Então, a quarta fase da abundância é a oportunidade, que é a melhor fase. Só que muitas pessoas, por estar ainda com a mente de escassez, elas não vê essas oportunidades. As oportunidades batem na sua porta e elas simplesmente desperdiçam, né? Elas desperdiçam. Às vezes uma pessoa chega para você, oferece uma mentoria gratuita, porque gente que está começando no mercado digital, às vezes oferece um curso gratuito, e a pessoa simplesmente não quer. Ai, não tô com tempo não, eu não vou querer isso não. Ou até para se ver livre de você, até te bloqueia. Então acontece muito isso. E essa pessoa, ela vai conseguir essa energia da abundância na vida dela? De maneira nenhuma. Porque a oportunidade bateu na porta dela, né? O universo enviou pessoas para se conectar com ela, para ajudar ela, e ela não aceitou. Aí, estão aí na internet 3 anos aí sem fazer uma vez. Como eu já atendi pessoas, fiz sessões de terapia com pessoas que estão na internet 3 anos, fazendo vídeo, mostrando aí seu conteúdo, mas não consegue vender. Simplesmente porque as oportunidades aparecem e elas simplesmente desperdiçam. Mas para quem não desperdiça as oportunidades, aí pronto, é aonde o dinheiro vem, é aonde você começa a ganhar aí pelo seu trabalho, porque você está aí na quarta fase. Já está aí na quarta fase, já passou por todas essas fases, e o universo, te observando, te abençoando, porque você está se esforçando, você está caminhando, você está correndo atrás dos seus negócios, né, para que eles deem certo. A sexta fase, a quinta fase, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Aí, observando quais são as oportunidades que estão vindo para você, e você agarrando essas oportunidades com unhas e dentes. Você vai só dando continuidade. A sexta fase é aquela fase que você vai colher as alegrias aí do seu trabalho. Porque, assim, vou dar um exemplo. Então, quando você planta aí a sua semente, e lá no início você viu que ela demorou muito para nascer, né? Ela teve um processo, porque ela estava lá debaixo do chão e você não estava vendo. Você não estava vendo ela germinar, você não estava vendo ela aos poucos subindo ali naquela terra, né, para chegar até a superfície. E nessa fase é muito complicado. Mas quando você viu que aquela semente, ela germinou, ela cresceu, ela começou a dar os primeiros frutos dela, pense numa alegria que você fica de ver o resultado do seu trabalho. Resultado esse que são as pessoas
que estão aí sendo transformadas com seus trabalhos, com o seu trabalho. Aquelas pessoas que você viu que o seu trabalho transformou a vida dela. Então, você já está colhendo esses frutos, assim como aquela semente que já cresceu, germinou, e você vai saborear aí os frutos, os primeiros frutos. Então, essa é a fase da alegria. É a sexta fase. E olha, você tem que passar por todas elas para poder chegar a ter alegria. Como você vê, você observa que não é um processo fácil. Tudo é uma questão de fases. Aí, não é nada do dia para a noite. Quando você estiver aí começando, que você está vendo aí, que está custando andar, que está custando você realizar suas coisas, lembre dessa live, que são 7 fases que você passa para o seu negócio ir para frente. Você tendo essa consciência, você vai ter paciência. Você vai ver com outros olhos o seu negócio. E você vai sempre buscando melhorias para que ele ande, para que ele vá para frente. A última fase é a fase do descanso. Assim como o Criador, ele descansou no 7º dia. Então, a 7ª fase é a fase do descanso. Que fase do descanso é essa? É justamente aquela fase que você já tem essa abundância, essa energia da abundância na sua vida, e que você vai descansar, você vai viajar, você vai curtir com a sua família, você vai para o lugar que você sempre teve vontade, você vai tirar férias e vai descobrir que tem uma vida lá fora que você sempre buscou e você sempre sonhou. É a fase melhor. Então, para você chegar nessa fase, são 7 passos. E você precisa se conscientizar que tudo é um processo. Que tudo é de pouco a pouco. E que cada fase que você passa, quanto mais você se esforça, mais você, perto dos seus objetivos, você fica. E quando você se conscientiza disso, quando você percebe que existe aí um processo todo para você ter essa abundância na sua vida, e que não é só você ter técnicas, ter conhecimento, achar aí que é uma pessoa que é dono da razão, que tem um rei na barriga, só porque você tem muito conhecimento sobre aí o seu negócio que você vai conquistar. Só os humildes aprendem, coloque isso na cabeça de vocês. E quando você é humilde, você atrai a abundância. Quando você é arrogante, quando você é ignorante, quando você se acha melhor do que os outros, essa energia não vem para você. E quando ela vem, ela volta muito rápido. É aquela pessoa que constrói um império, mas do dia para a noite ele perde. É uma montanha russa a vida da pessoa. Tem época que ela está bem, tem semana que ela está bem, tem semana que ela está lá embaixo, tem semana que o dinheiro vem, e do jeito que ele vem, ele vai embora, e a pessoa não sabe por quê. Então, o campo energético da pessoa, com todos os seus julgamentos, com todas as suas exclusões. Porque quando você observa, gente, hoje, eu fui pegar meu filho na escola, aí tinha uma mãe lá fora. E a mãe, ela ficava olhando para as pessoas de cima a baixo, e ela não disfarçava. Aí ela olhou para mim, olhou assim para mim de cima a baixo, aí ela viu que eu tenho um vitiligo aqui na mão. Ela, ai mulher, tu se trata de sair, tu faz tratamento disso? Aí eu olhei assim para ela e já observei, né, que ela olha com julgamento. Ela julga pessoas até que ela não conhece. Ela exclui. Imagina as energias do masculino e do feminino.
Se ela julga até que ela não conhece, imagine quem conhece. Então, a pessoa tem, gente, essa forma essa energia negativa de ficar julgando, de ficar excluindo as pessoas. Essa pessoa, ela vive na escassez. E quando você olha para o semblante dela, é um semblante de sofrimento, é um semblante da pessoa que vive na variedade, que não sabe para onde vai, não sabe qual é o objetivo, não sabe por que ela está aqui na Terra. E é uma pessoa que não tem propósito de vida. Quando você é humilde, você descobre que você tem tudo isso aí. Você descobre quem você é, você descobre qual é o seu propósito aqui na Terra, você descobre que lugar você está hoje, que posição que você está, se você está numa posição que você não gosta, ou você está hoje numa posição e num ambiente que você gosta. E quando você se analisa e deixa de analisar as pessoas de cima a baixo e de julgar, você só tem olhos para você e para a sua vida. Então você vai para a vida. Você consegue atingir os seus objetivos. A partir do momento que eu olho para a pessoa, que eu julgo ela, assim, eu nem conhecer ela, excluo ela, aquela pessoa ali pode ter certeza que a abundância, ela não vem para a vida daquela pessoa. O coração dela, o campo energético dela, só atrai coisas ruins. Ela vai atrair um marido ruim, ela vai atrair um emprego que ela detesta, né? Tudo de ruim para a vida daquela pessoa, ela atrai, porque nós somos energias, tá, gente? O nosso corpo é energia. E a gente atrai aquilo que a gente é. Se eu estou atraindo coisas ruins para a minha vida, meu Deus, eu tenho que me perguntar, por que está acontecendo? O que eu tenho, né? O que eu tenho que eu preciso é mudar esse processo aí na minha vida. Então você precisa buscar, ver o que está emanando aí de você. Porque enquanto você não emana luz, você não recebe luz. Você não vai atrair um relacionamento maravilhoso aí para sua vida. Você não vai atrair a abundância. Você não vai atrair as coisas que você sempre sonha na sua vida. Tá? Então é esse processo. É isso que acontece na nossa vida. Enquanto a gente está num campo de energias que atrai coisas ruins, é porque a gente está vibrando coisas ruins. A gente está vibrando julgamento, exclusão. Né? Então, a gente precisa sempre estar se observando. Quando você se olha, se observa, você esquece do outro, de olhar para a vida do outro, de julgar o outro. Né? Porque não é só as energias do masculino e do feminino que você tem que observar se você está excluindo, se você está julgando, excluindo da sua vida. É ao seu redor. Se você também está praticando também a lei do equilíbrio, será que eu estou dando meus 50% dentro de casa com meu marido? Será que eu estou dando meus 50% na minha família, na minha vizinhança? Lá na escola onde eu vou pegar meu filho, tratando as pessoas com respeito, com educação? É assim, gente, que a gente vibra e atrai coisas boas na vida da gente, sendo pessoas melhores, vibrando energias boas, sendo luz para as pessoas. Enquanto você não se vê assim, a sua vida vai estar igual a minha antes, toda cagada. Eu falo assim, quando a gente está cagada, é dessa forma. A gente só atrai coisa ruim. Parece que a gente está cheirando algo estragado, né? Só atrai coisa ruim pra gente. Enquanto eu me via assim, só atraía coisa ruim pra minha vida. Depois que eu tô me curando, tô emanando luz, né, para as pessoas, tô deixando de ser quem eu era, eu tô atraindo coisas boas pra minha vida. E é assim que funciona com todo mundo. Porque a abundância que vem do Criador, pode ter certeza que você está sendo humilde, está emanando luz para as pessoas, está em busca de se transformar, de ser uma pessoa melhor. Você vai conseguir passar por essas 7 fases aí para ter abundância aí na sua vida. É muito, pode ser. Pode ser que você passe 7 anos
para o seu negócio ir para frente. Pode ser que você passe aí 7 meses, né, que já é um tempo bom, razoável, para você amadurecer. Enquanto a gente não amadurece, né, esse processo, essa abundância, ela não vem. Então, tudo tem que partir de nós, de dentro de nós. Como o seu campo energético ele se encontra, como ele está no momento. Né? Então, só está atraindo coisa ruim para você, então aí você tem que se olhar. Você tem que se cuidar. Tem que buscar o autoconhecimento. Né? Você tem que ver o que está acontecendo aí na sua vida. Então, busque, seja uma buscadora, seja um buscador. Procure, né, se curar aí dos seus traumas, desses pensamentos equivocados que você tem sobre o dinheiro, como eu falei no começo da live. Né? Depois aí quem entrou agora, veja o início da live, né? Que você vai ver, né, o que você precisa fazer para ter essa abundância na sua vida. Tem um detalhe muito interessante também, é que as pessoas hoje, elas vibram naquela energia de querer tudo de graça. Vocês conhecem alguém assim? Então, provavelmente você já foi, ou eu já fui também. Né? Então, às vezes a gente só quer algo de graça, a gente não quer pagar o preço, não quer fazer a troca e o troco, porque o dinheiro é isso, gente. O dinheiro é troca. Então, se você está esperando aí que tudo caia de graça aí na sua vida, então você não está vibrando essa energia do dinheiro e da abundância aí na sua vida. Porque para você hoje ser um profissional no mercado digital, você tem que gastar. Você tem aí que pagar mentorias, né? Você tem que pagar cursos. Se quer um resultado mais rápido, tem que pagar uma mentoria, a pessoa te ensinar ali o passo a passo daquele resultado que você quer ter mais rápido. E às vezes as pessoas, elas não observam isso. Elas ficam de galho em galho, né? Só consumindo conteúdo gratuito, e às vezes esse processo aí tá atrapalhando ela. Porque cadê a energia da troca? Cadê a energia do dinheiro? Né? Então, a abundância ela não vem para você, se você só quer tudo de graça, porque você está em falta aí na questão da lei do equilíbrio, do dar e do receber. Você só quer receber, você quer dar. Então a energia do dinheiro é isso, energia de troca. Às vezes você precisa, né, entender isso e ver que você precisa ir fazer muitas formações, você precisa fazer muitos cursos, né? E tem que ter essa energia de troca aí. Então, o adulto, gente, coloca na cabeça de vocês algo bem interessante que eu vou falar. O adulto, ele tem equilíbrio de troca e troco, que é a energia do dinheiro, tá? Agora, as crianças, quem é criança, quem está ainda nessa fase de criança, no corpo de um adulto, é que quer as coisas tudo de graça. Que a criança, né, quando é pequena, todos nós já fomos assim, né? A gente pede, né, as coisas. A gente pede um brinquedo, a gente pede um doce, né? Então, a gente se acostuma, né, a ter as coisas de graça quando a gente é criança. Então, se você ainda está na fase de criança e no corpo de adulto que é tudo de graça, dificilmente a energia da abundância você vai conquistar na sua vida, tá? Então, é bem importante vocês terem isso em vista. Então, eu como terapeuta, eu ajudo pessoas que têm dificuldade de fazer a transição de carreira. Muitas pessoas assim, elas não sabem que nicho elas vão escolher, né? Qual sub-nicho elas vão escolher para a vida delas. Porque elas estão aí cheias de cursos, cheias de certificado, cheias de conhecimento e não sabem qual ela vai escolher. Porque muitas pessoas não sabem nem quem são.
nem qual é o objetivo de vida elas têm, nem o que elas querem ser. Então, para você transformar tudo isso, para você conseguir, né, escolher o público que você vai trabalhar, escolher quem você quer ser aí na sua vida, né? Porque as pessoas, elas não sabem quem elas são. Eu sei quem eu sou. Eu sou 50% meu pai e sou 50% minha mãe. Eu sou imagem e semelhança de Deus. É isso que eu sou hoje na minha vida e quero ser. Mas eu já fui toda cagada, já fui. Né? Eu não tinha 50% do meu pai e eu queria mandar na vida da minha mãe. Tava toda errada. Né? Então, a partir do momento que eu vi isso, eu passei a buscar o autoconhecimento e vi que para mim alcançar meus objetivos eu tinha que olhar para essa energia do masculino, a energia do feminino e para os meus ancestrais, né? Respeitar os meus ancestrais que vieram primeiro, que por causa dele eu estou aqui, eu vivo e respiro. Então, quando eu percebi isso, eu passei, né, a cuidar e a ser uma outra pessoa. Então você tem que saber, será que eu tenho que ser uma outra pessoa? Ser uma pessoa melhor para me conquistar aí meus objetivos, ser uma pessoa mais humilde? Se você se acha que você não é humilde, né, para você conseguir aí acatar conselhos, para você conseguir aí fazer uma terapia, que até mesmo nas sessões de terapia nós damos nosso 50% e a pessoa tem que dar os 50% dela. Às vezes a gente passa exercício para aquelas pessoas fazerem, né, para que o cérebro dela pare de andar naquele caminho errado que sempre andou, passa a trilhar um novo caminho. Então tem exercícios para a pessoa fazer. Mas a pessoa tem que ter um posicionamento totalmente diferente que ela tinha antes. Às vezes você está numa situação aí, por exemplo, eu vou falar aqui sobre um relacionamento tóxico. Você está num relacionamento tóxico, você está sofrendo, você está passando por isso há muito tempo. Aí você já está com ansiedade, já está com medo de depressão e você não sabe. Né? Porque você às vezes precisa de um posicionamento. Ou você chegar para a pessoa e falar, ou você muda ou não dá mais certo. E às vezes a pessoa morre de medo de falar isso. A partir do momento que ela é uma buscadora aí do autoconhecimento e ela quer mudar a mentalidade dela de ser dependente emocional, então ela se posiciona. Eu conheço uma pessoa, não vou falar aqui o nome, que ela vivia num relacionamento tóxico e para ela sair desse relacionamento tóxico ela teve que fazer terapia. Ela fez em terapia, ela mudou o direcionamento do pensamento dela, né, e falou com o marido dela: ou você me respeita, ou você deixa eu fazer as minhas coisas que eu quero, seguir a minha vida, viver, que ele não deixava mais ela viver. Né? Ou você sai de casa, ou a gente se separa, a gente divide os bens. Aí o que aconteceu? Pro milagre, a pessoa, né, aceitou as condições dela, deixou de ser uma pessoa tóxica para ela, e hoje ela vive a vida dela, como ela sempre gostou, como ela sempre sonhou, e que não podia viver antes. Então, às vezes, você tem um posicionamento para você chegar aonde você quer, às vezes sozinho você não consegue, porque você está bloqueada, teu cérebro está te sabotando para você não sair do lugar. E a partir do momento que você vê isso, que não consegue fazer isso sozinho, que você precisa ter autoconhecimento para ter autocontrole na sua vida e atingir seus objetivos, aí você sim abre ali uma luz ao fim do túnel, você passa a saber quem você é, o que você vai fazer, que transição de carreira você vai fazer na sua vida, qual é o nicho que você vai trabalhar. Então você passa a ser uma outra pessoa. Isso por causa de um posicionamento que a pessoa não tem. Por falta de ajuda, por estar travada aí na vida. Então você precisa, tomar essa decisão
Se você aí não tem essa capacidade, não é nem capacidade não, é essa trava aí na sua vida de não conseguir fazer uma transição de carreira, de não saber quem você é, o que você quer conquistar, o que você quer buscar, não sabe qual o objetivo aí da sua vida. Então você precisa, né, se perguntar. Eu preciso buscar o autoconhecimento, eu preciso me ajudar a sair dessa vida para que eu possa conquistar os meus objetivos. Às vezes é só um posicionamento, é só uma decisão que a pessoa estava bloqueada e não podia tomar, aí para poder ir para a vida, né? Então, falei da energia de troca, né? E às vezes as pessoas, elas precisam muito ter essa convicção que elas precisam investir nelas. Às vezes a pessoa está saturada, né? Aí tá tão deprimida aí na sua vida, que não consegue aí ter um objetivo na vida. Não consegue atrair essa energia do dinheiro. Então, para você que tá assim, tem uma fase, no começo da live eu falei, né? Porque que as pessoas hoje, a visão delas sobre o dinheiro, sobre a abundância é totalmente distorcida. Então depois vocês podem olhar. Mas tem uma frase de cura, né? Que a gente usa para as pessoas que estão nessa situação. Que acham o dinheiro sujo, que foram criados vendo os pais serem humilhados demais para poder conseguir aquele dinheiro. Né? Que eu fui criada vendo o meu pai ser humilhado para receber o dinheiro e o sustento da casa. E eu via e sentia. E eu tomei a dor dele para o resto da minha vida. Ou seja, até eu me curar disso. Quando eu olhei, eu cheguei, né, na idade de 40 anos e eu vi que eu estava com essa energia de humilhação sobre o dinheiro, e eu vi que eu podia curar isso. Então, a partir do momento, eu comecei a buscar objetivos na minha vida, um propósito, saber quem eu é, o que eu quero ser, para onde eu vou e aonde eu estava. Porque às vezes as pessoas nem isso elas sabem. Você pergunta, quem você é? Quem você é? Ah, eu sou fulano de tal. Mas não, gente. Nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Precisamos ser mais semelhança de Deus. Para que a gente possa ter essas energias da abundância aí na nossa vida. Tá? Então eu vou fazer falar a frase de cura. E vocês repetem aí comigo para você receber aí essas energias da abundância na vida de vocês. Então quem aí está na live, repitam comigo. Primeiro, respire profundamente. Respire aí bem profundamente. Concentre-se. Respire 3 vezes profundamente. E repitam essa frase de cura para que a abundância e a visão distorcida do dinheiro possa vir aí na vida de vocês. Respiraram aí direitinho, fizeram a técnica da respiração. Então a frase, repitam comigo, é assim. Durante muito tempo, eu coloquei a culpa em você, a culpa no dinheiro. Mas hoje eu te vejo, eu percebo que eu preciso entregar o meu trabalho para receber você como pagamento do meu esforço. Repitam isso. Durante muito tempo, eu coloquei a culpa em você. E hoje eu te vejo. Percebo que preciso entregar o meu trabalho para receber você como pagamento do meu esforço. Então, façam as pazes aí com o dinheiro, com a energia da abundância.
Reconheçam que você precisa estar alinhado na visão sistêmica, que estamos debaixo de lei. E essas leis exigem que nós, que eu, que você estejamos com os nossos 50% do nosso Pai, que a energia do nosso Pai é o quê? É a força, é o buscar, é o caminhar, é a conquista. Se você está sem força para você ir para a vida, se você está aí achando que não vai conquistar os seus objetivos, que está tudo ali no papel ainda, só que a força para você colocar isso para fora do papel, você não tem. Então vá atrás dos seus 50%, aí dessa energia masculina, que é a energia do Pai. Às vezes tem muitos traumas, eu sei, às vezes tem muitas dores, mas você precisa entender que a única coisa que a gente pode ter nessa vida é fazer as pazes, né, com a parte do pai e a parte da mãe, porque eles deram a vida pra gente. Você não estaria aqui hoje, eu não estaria respirando, vivendo, se não fosse eles. Tanta gente aí, né, que não tiveram a oportunidade de ter um pai, de ter uma mãe. Elas podem também receber essa energia, aceitando eles do jeito que eles são, não julgando, não excluindo, tendo orgulho dessa família, dessa linhagem, desse sangue, para poder receber a energia do sistema e equilibrar o seu sistema na sua vida. Porque quando você exclui o seu pai, ou você vai para um relacionamento com um masculino muito apurado, e você vai ser o pai, ou você vai ser a mãe do seu marido. Seu marido vai ser uma pessoa que não tem energia suficiente masculina, foi criado sem pai, e ele vai te obedecer em tudo. Mas também você vai ser aquela mulher guerreira que vai ser, tudo vai ser você dentro de casa. É você que vai dar o sustento, é você que vai ter que cuidar das crianças sozinha, né? É você que vai ser tudo dentro de casa. Você vai ter aí 2, 3 profissões para dar conta, e você vai se sentir que está dentro de casa, em um casamento, que só você se esforça. Então é isso que você quer para você? Então se você não tem a energia da parte do pai, a sua vida vai ser assim, tá? Ou você vai querer um pai aí dos seus relacionamentos. O pai que você não teve, ou o carinho que você não teve, você vai exigir um relacionamento. Ao invés de você tratar ele como marido, você vai tratar ele como pai. E a gente sabe que quando a gente está assim, a gente está na fase de criança. E o que a criança quer? A criança quer atenção. A criança quer tudo do pai, quer presente, quer que o pai dê tudo, dê presente, dê atenção, dê isso, dê aquilo outro, dê esse marroquê, esse marroquê, esse marroquê. Isso foca a pessoa. Porque a pessoa, em vez de estar sendo ali o marido, está sendo o pai. E muitas vezes, né, a parte conjugal também ela não vai mais funcionar. A criança ela não quer saber de parte conjugal. A criança ela quer saber só do carinho ali, do pai. Então, se você se encontra nessa situação ou conhece alguém que nessa situação, você sabe que essa pessoa está aí sem os 50% da mãe, sem os 50% do pai, né? E ela vai adquirir também muitas doenças na vida dela, né? Muitas doenças essas que são energias de peso, que ela carrega aí na vida dela, né? E tudo uma coisa puxa a outra. Então, se você quer ir para a vida, se você quer fazer uma transição de carreira aí, que você passe por essas 7 fases, como eu falei, que não é fácil, não vai ser do dia para a noite, mas são 7 fases que você vai passar. Pode ser que dure 7 anos, pode ser que dure 7 meses, né? Vai depender aí do seu esforço, vai depender que você não vai olhar para trás, vai juntar esse 50% do masculino e do feminino, né? Não vai se olhar e se observar se está julgando muitas pessoas, está excluindo muitas pessoas. Você vai também aprender que você tem que cuidar aí do seu emocional,
do seu campo energético para não estar atraindo coisas ruins para você, atraindo relacionamento ruim, atraindo emprego ruim, aí na transição de carreira no negócio que não está andando, né? Que eu já vivi isso, eu sei como que é. E quando você olha para tudo isso, a sua vida ela vai para frente e você vai com certeza absorver as energias da abundância na sua vida, tá? Então, como eu estava falando aqui no início, para terminar aqui a live, o adulto, gente, ele faz essa energia de troca de dinheiro, tá? Ele sabe que ele tem que empreender, ele sabe que ele tem que agir como adulto, que ele tem que fazer os seus negócios, que ele tem que investir em conhecimento, né? Em mentoria, seja o que for, para poder ir para a vida. Agora a criança só quer tudo de graça, tá? Se você está no corpo de adulto aí, né? Mas com atitudes de criança, então dificilmente essas energias da abundância vai vir na sua vida. Então, tudo que você precisa fazer é saber que você precisa investir em você. Você tem que falar para você essa frase: eu me permito investir em mim, porque eu mereço. Mas esse investimento pode ser num curso, esse investimento pode ser fazendo terapias, mas é um investimento que é em você, é para você ir para a vida, tá? Então, obrigada pela presença aqui de todos. Tem gente nova aqui. Quem é novo, que ainda não me segue, depois da live, vai lá e me segue. Toda sexta-feira eu estou fazendo lives, né, de autoconhecimento, assuntos sobre o campo sistêmico, que todos nós precisamos se atentar, essas energias masculinas, energia do feminino, transição de carreira, né, que precisamos fazer para ter uma transição de carreira aí leve na nossa vida. Precisamos fazer para equilibrar as nossas energias do masculino e do feminino. Então, toda live é um tema diferente, mas que tem a ver com a transição de carreira, né? Tem a ver com a energia aí para ter o sucesso, né? Que é a energia aí que vem da mãe, tá, gente? Então, a palavra, vou deixar aqui essa palavra para que vocês reflitam, passam a noite, quem ainda não conhece, né? Que da mãe, gente, vem o dinheiro. E do pai, o dinheiro fica. Coloque isso na cabeça de vocês. Porque o homem, ele é mais focado, né? Ele gosta mais a maioria dos homens aí gosta mais de guardar o dinheiro, deixar o dinheiro ali focado, né? Eles não gastam demais como as mulheres gastam. O homem, quando vai numa loja comprar uma blusa, ele compra só aquela blusa. A vendedora pode mostrar ali umas 20 blusas para ele. Mas ele só compra a que ele está precisando. Por isso, ele é mais focado. Por isso que com o masculino o dinheiro fica. E com a mãe, o dinheiro vem. Porque mãe é abundância. A mãe é que multiplica. Essa energia que vem dela, né, que está equilibrada em você, é que vai fazer você trilhar e para o sucesso e para a vida. Então, fique com essa frase aí para hoje, para essa noite, que com a mãe vem, com o pai o dinheiro fica. Então, quando você não está com esse 50% equilibrado na sua vida, certamente a vida aí, ela vai estar com muitas dificuldades, na parte financeira, na parte amorosa, né? O campo energético aí não está atraindo coisas boas aí para sua vida. Porque tem aquela, né, para quem acredita no universo, para quem acredita em Deus, tem aquele quarto mandamento aí, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que dures muito tempo na terra. Então essa ordem vem, do universo. E a gente precisa obedecer ela na nossa vida, para que tudo ande
da maneira como a gente gostaria, né? A vida não é assim, gente. Não é só problemas. A vida não é só dificuldades. Às vezes somos nós, a nossa maneira de ver, né, de enxergar, que é distorcida. E às vezes a culpa é nossa, não é das pessoas. Então, muito obrigada por a presença de todos aqui, né? Da Valéria, da Ju, da Figueiredo, Tiago, a Virgínia, da Eleusânia. Beijo para vocês, boa noite e até sexta-feira, numa próxima live com um novo tema. Tchau, tchau, boa noite.